Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou nutricionista. Você está no canal As Gêmeas e eu. Já está inscrita ou inscrito neste canal? Não! Então vai lá, se inscreve, vai. Ativa o sininho. Ativou? Aí você vai receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Os nossos vídeos são publicados todas as terças e domingos por volta do meio-dia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está presente em todos os nossos vídeos, na nossa playlist. Se você não conhece, dá uma olhada lá, você vai ver um monte de vídeo legal, inclusive nos bate-papos de mãe que tem acontecido com muitas mulheres maravilhosas que têm participado deste canal, trazendo muito conhecimento, compartilhando muita informação com você e mostrando que é possível fazer uma série de coisas e mostrando que a maternidade é um desafio, é uma fase que é muito gostosa e que tem suas dificuldades, mas a gente consegue ir levando cada uma delas e vencendo no final, né? E para falar sobre os desafios da maternidade relacionados à fissura nos seios durante a amamentação, sim, fissura. Sobre o desafio de continuar a carreira acadêmica, continuar se especializando em relação à sua carreira acadêmica e manter o trabalho e não enlouquecer na quarentena com a criança em casa, eu convidei uma pessoa muito especial. Ela é minha amiga de muito tempo, é a Verônica. Ela é gêmea, gente. Ela é gêmea e ela é mãe da Helena e vai falar um pouquinho com a gente sobre esses desafios. Para começar, eu vou agradecer a Verônica por estar aqui e já vou entrar numa questão, numa fase que é complicada para qualquer mulher que acabou de ser mãe. É o puerpério. Você já conhece esse nome? Já ouviu falar nesse nome? O puerpério nada mais é do que aquela fase de resguardo. Ou seja, quando o corpo ele tá voltando à fase pré-gestacional. Então, gente, tem uma série de alterações hormonais e aí combina com alteração emocional e fora as alterações físicas todas que vão acontecendo e é tudo junto, um mar de coisas. E aí eu pergunto pra Verônica, como é que foi lidar com o puerpério e além disso, você sofrer com as fissuras? Deu vontade de desistir da amamentação? E por falar nisso, as fissuras elas contraindicam a amamentação ou não? Olá, Luciana. Eu gostaria primeiramente de agradecer a você esse convite para falar um pouquinho sobre a maternidade e algumas questões que aconteceram comigo durante a maternidade. Em primeira mão, eu quero dizer que a maternidade é para mim algo maravilhoso. Eu amo ser mãe da Helena. E eu sou muito mais feliz depois que ela chegou. Respondendo a sua questão, realmente o período, logo assim que ela nasceu, o puerpério, foi um período bastante difícil. Eu tive o apoio da minha sogra, eu fiquei na casa da minha sogra e ela me ajudou fazendo a comida, lavando as roupas. Eu ficava mais com a Helena mesmo. Mas foi um período muito difícil por duas questões. Uma, pela questão hormonal que você mencionou, que eu fiquei muito chorosa, com muita saudade da minha mãe, porque eu não via muito a minha mãe. Eu fiquei pensando muito nas outras pessoas, outras amigas minhas que tiveram filhos e que eu não estive junto e que passaram por aquele momento tão difícil, porque eu queria chorar. A Helena ria, eu queria chorar. A Helena chorava, eu queria chorar. Eu senti muito essa questão hormonal, fiquei muito sensível. Eu ficava muito nervosa e pensando como seria quando eu voltasse para casa, como é que eu ia dar conta de tudo. Isso me deixava muito nervosa. Então foi um período mais difícil. O que me acalmou nesse momento foi o auxílio até de uma tia do meu marido, que foi lá e falou como ela fazia com a filha dela em casa, sozinha. Isso me acalmou muito. Mais ou menos isso daí no 19º dia, já que eu estava com a Helena. E o segundo ponto, que foi o mais difícil desse período, foi o aparecimento das fissuras. Foi muito difícil, porque o meu mamilo esquerdo ficou bastante cortado. Era uma dor assim que não tem como descrever. Só quem vive, quem passa é que sabe. É uma dor alucinante, muito ruim, muito ruim. E eu naquele momento, com a dor da fissura
e mais a questão hormonal. Então eu ficava assim pensando, como uma pessoa pode ter um segundo filho? Eu ficava assim, depois daquela dor, né? Eu ficava quando eu ia no médico com a Helena, eu via as mães com bebês menores do que a Helena, eu sofria, pensando na dor daquela mãe. Como eu sofri por inúmeras amigas minhas, inclusive você, já te falei, eu chorava pensando, minha amiga passou por isso tudo, com as gêmeas, e quando na verdade você não passou, graças a Deus. Mas foi muito difícil pra mim. E o que eu fazia, né? Eu dava o peito pra Helena, mas a dor era muito, muito grande. Como que eu fiz? Eu acabava deixando o peito com leite, enquanto dava um peito, eu deixava o outro com o leite, deixava pegar a ar. Como eu ficava sempre com a minha sogra, então eu deixava o peito pra fora, para que ele não ficasse muito preso. Enfim, isso foi muito bom e foi fazendo com que cicatrizasse. Eu não pensei em desistir, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu pensava como que alguém poderia ter um outro filho depois daquela dor. Com relação às dicas que podem ser dadas com relação às fissuras, não necessariamente pode ser contraindicada. Pode acontecer da contraindicação, mas o que tem que ser visto? A pega do bebê, retirar o bebê da mama se ele não tiver com a pega correta, utilizando o dedo mínimo, colocando no cantinho da boca do neném e tirando, para ela abocanhar toda a areola. Além disso também, se a mama já estiver com problema, né, ferida, você pode começar a mamada pela mama que está menos ferida ou não está ferida, para que quando o bebê vá abocanhar a outra mama, não seja com tanta força. Você pode também, antes de colocar o bebê para mamar naquela mama, ordenhar um pouco para já fazer com que haja a descida do leite, o bebê precisar fazer menos força de sucção. Isso tudo são maneiras de você melhorar. E com tudo isso, se a dor for muito extrema, você pode não oferecer aquela mama, mas você ordenha o leite com o recipiente apropriado para você oferecer o leite para depois para o bebê. E em outros casos você vai avaliar com o médico se é preciso dar algum medicamento para dor, enfim, mas aí avaliar com o médico. No mais, é isso que eu tenho para trazer com relação à fissura. Você falou que as fissuras, num momento difícil e tudo, você chegou a comentar isso. E como você lidou com as fissuras? Tem alguma coisa que você tentou que deu certo pra você? Que você viu que deu resultado? E tem alguma coisa que você tentou fazer que é recomendado para que se faça, mas que pra você não deu certo? Bom, com relação ao que deu certo e o que não deu certo com relação às fissuras. O que deu certo, quero falar primeiro isso, eu já dei uma falada anteriormente, que foi deixar a mama de fora. Colocar o leite, então deixar a mama hidratando com o leite foi muito importante. E eu deixava de fora, porque eu estava num local, estava com a minha sogra, então havia como eu fazer isso, então eu deixava a mama de fora enquanto eu amamentava com uma, eu deixava o leitinho mesmo ali e ela pegando um ventinho, para que ficasse hidratada. E depois eu usava geralmente a concha de amamentação. Quando eu não estava com o peito para fora, eu estava com a concha de amamentação, que para mim foi boa, mas não acredito que foi crucial para a melhora. E sim, o que eu considero que foi ideal para melhorar mesmo foi a questão de deixar o leite e deixar a mama respirar. Eu tentei utilizar também aquelas rosquinhas feitas com tecido, com fraldinha, mas eu não gostei, eu não curti, porque ficava vazando muito, sujava minha roupa. Para mim, não adiantou muito. O que foi bom para mim foi essa questão do leite e da mama poder respirar. Eu tentei também utilizar a pomada, uma pomadinha de lanolina, mas tinha que tirar antes de dar a mamada, então eu não conseguia utilizar muito bem, acabei não usando. Para mim, não serviu, mas para algumas pessoas podem servir. No meu caso, o que eu gostei mesmo e o que eu indico é, se você pode, deixa o peito respirar, coloque o leite, deixe ali hidratando, que vai ser fundamental. Para mim, foi muito bom.
Gente, só deixa eu fazer um adendo antes de ir para a próxima pergunta, nisso que a Verônica falou, das coisas que deram certo, que não deram. Também tem indicado, se você tem fissuras muito profundas, tem gente que fica com o mamilo preso, e eu já vi imagens de fissuras que deve ser muito doloroso para a mulher. Então tem tratamento a laser de baixa intensidade, e esse tratamento ele tem efeito analgésico e também ajuda na cicatrização da ferida, tá bom? E aí você procura seu médico, que aí ele pode fazer essa indicação para você. E em relação à pomada de lanolina, né, ela é produzida assim pela cera da lã e ela forma uma barreirazinha fina e que evita com que desidrate a região do seio, do mamilo, e ajuda no processo de cicatrização. Só que aí o mais indicado mesmo é você passar o leite. Pega assim que o bebê termina de mamar, passa o leite, vai ser muito mais fácil, você pode se enrolar com a pomada e tudo. Então aí usa isso. Em relação às conchas, toma cuidado com o uso das conchas porque pode dar fungo, deixa a região um pouco mais úmida. Toma muito cuidado se você for usar concha. A Verônica disse que chegou a usar um pouquinho e tudo, mas toma um cuidadinho aí se você for usar. Nem é necessário usar, é melhor não usar, tá? E algum outro cuidado que é interessante que você faça é na hora de tomar banho, você não passar sabonete, porque o sabonete vai ajudar a desidratar essa região que é muito sensível, principalmente no início do período de amamentação, nessa fase de puerpério mesmo, né, até os 60 dias, quando estão tendo essas alterações hormonais maiores e o seio ainda não tá calejado. Tá bom? Então você só dá uma lavada, evita água muito quente pra que essa região não desidrate também. Tá bom? É só pra fazer um adendo aí, umas dicas. Fechei parênteses, vou continuar porque hoje quem tá falando aqui é a Verônica. Bom, Verônica, e o doutorado? E a rotina de trabalho? Como é que foi organizar isso no início? Como é que tá sendo agora? Muito difícil? O que foi crucial aí pra você? Bom, eu fiquei de licença maternidade, tanto no doutorado quanto no trabalho. No doutorado, eu ia ficar apenas 4 meses, mas aí quando fez 4 meses, eu fui lá, conversei com a minha orientadora, falei que não tinha condições de voltar, porque a Helena mamava apenas no peito e não seria legal eu voltar naquele momento. Então ela me permitiu ficar mais 2 meses. E eu voltei, na verdade, no dia que ela fez 7 meses. Eu voltei para o doutorado. Esse mês aqui, de junho, né, 6 de junho, fez 1 ano que eu voltei ao doutorado. E para o trabalho, eu tive também um período bem razoável de licença maternidade, porque lá eu tenho 6 meses de licença maternidade, mais 3 meses de licença amamentação e 1 mês de férias. Então, quando eu retornei ao trabalho, a Helena já tinha 10 meses. Então, primeiro, eu me adaptei ao retorno ao doutorado, e eu comecei a ir 1 vez por semana. A minha sogra ficava com a Helena para eu ir. Nesse momento, ela já estava fazendo refeições. Então, como eu fazia? Eu não precisava retirar o leite, porque eu dava o leite para a Helena antes de sair. Depois eu deixava a fruta e o almoço dela e mais fruta. E eu não ficava no doutorado o dia todo. Então, dava tempo de eu voltar. E eu mesma dava o jantar para Helena, eu dava o peito para ela quando eu retornava. Quando eu comecei no trabalho, ela já estava com 10 meses, eu deixava a comida do dia inteiro e dava o peito para ela. Antes de ir pro trabalho e quando eu voltava, porque meu trabalho é de 12 horas, né? Eu trabalho no hospital, por plantão, trabalho 12 horas, então eu fazia assim. E depois de 1 ano ela já começou a tomar leite também. E aí ela toma algumas preparações com leite e fora a amamentação, que hoje com 1 ano e 7 meses ela mama no peito ainda. E foi assim que eu organizei a rotina. Ainda bem que eu não tive que voltar pro trabalho, pro doutorado, tudo ao mesmo tempo. Então deu para eu ir me organizando aos poucos. Faço a comida dela, até hoje sempre fiz, desde o início da alimentação complementar. Eu faço a comidinha dela, com os legumes, com todos os grupos alimentares e ela, ainda bem, aceita muito bem as refeições. Bom, Verônica, qual o principal desafio da maternidade? Sobretudo para alguém que tinha uma vida social super ativa como você. Gente, quem conhece a Verônica sabe
que ela sempre foi muito, muito, muito ativa socialmente. Como é que foi? Qual é o principal desafio para pessoas assim, desse jeito? Você desaconselha ou não desaconselha a ser mãe? Vale a pena? Tem um desafio muito grande aí pela frente? Luciana, para mim, o principal desafio da maternidade, e isso eu tô falando para nós que somos mães, mas o desafio também para os pais, o desafio da paternidade. O desafio de ter um filho é você aceitar que a sua vida se transformou, que você já não pode mais fazer tudo aquilo que você fazia antes de ter o seu filho. Eu vejo muitos pais e mães sofrendo depois que tem um filho, porque querem continuar fazendo muitas coisas que faziam quando não tinha filhos. É claro, nós conseguimos fazer muitas coisas, nós damos o nosso jeito para fazer as coisas, mas eu acho que um grande desafio é a gente compreender que nem tudo nós vamos poder fazer, que nem tudo que nos trazia alegria, que nos dava prazer, nós vamos poder fazer. Nem todas as coisas, porque agora nós somos mães, nós somos pais, nós temos um filho para criar. E eu acho que esse é o principal desafio. Quando a gente aceita isso, eu acredito que fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Com relação à vida social, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, como você falou. Eu sempre gostei de estar em todas as coisas, em todos os eventos. Final de semana, se tivesse 4 eventos para eu ir, eu iria nos 4. E aí, eu tenho que aprender a ser feliz, não indo mais em 4 eventos, que saindo a 1 ou 2. E eu tenho que aprender, isso é um grande desafio, aprender a ser feliz assim. Hoje eu vou num evento, agradeço a Deus por estar ali com a minha filha e agradeço se eu não posso também ir num outro evento, ir numa outra atividade. Isso é importante. Eu acho que esse é a grande chave para que se tenha uma boa maternidade, uma boa paternidade nesse sentido emocional, se a gente pode dizer assim. Eu, particularmente, como eu dirijo, né, como eu tenho carro, eu consigo fazer bastante coisas com a Helena. Mas, por exemplo, eu com essa vida ativa, a Helena só foi ficar bem na cadeirinha do carro quando ela tinha 5 meses. Então, até os 5 meses, eu fiquei mais em casa. E tudo bem, foi a época mais feliz da minha vida. Eu não fiz tudo aquilo que eu queria, eu não fui a todos os lugares que eu gostaria de ir ou que eu iria antes. Mas eu fiquei com ela, eu me dediquei a ela, eu passeava com sling aqui no condomínio com ela e isso me fazia feliz. Eu aprendi a ser feliz de uma outra forma, com outras questões, com outras coisas. E eu deixei que aquela situação me preenchesse. Isso que é fundamental. Mas a partir daí, quando a Helena fez 5 meses e ela já estava melhor na cadeirinha, eu já pude ir a outros lugares, eu já saía mais com ela de carro. Depois eu comecei a ir ao Cine Materna, que é aquelas sessões de cinema para mães e pais com os seus filhos, principalmente até 1 ano e meio. Então eu fui a algumas sessões de cinema com ela, aproveitando cada momento. Então, antigamente você ia ao cinema e ficava lá assistindo o filme, e hoje você tá com uma criança chorando, ou algumas vezes quando eu fui com ela também, ela já começando a andar, ela andando pelo cinema todo e eu subindo e descendo 2 horas de filme. Sim, feliz, cansada, muito, mas muito feliz, vivendo o que eu posso viver agora, que eu tenho uma filha e curtindo aquele momento. Então, a minha vida social, eu tento ir com ela nos locais. Então, eu fui a eventos lá do doutorado. Logo assim que eu iniciei, em junho do ano passado, teve um simpósio que acontece a cada 2 anos, e que, inclusive, esse ano vai ter uma edição especial que vai ser online por conta da quarentena. Mas o simpósio importante que eu precisava ir, eu precisava estar lá. Eu deixei a Helena com a minha sogra e com o meu marido e com a minha irmã alguns dias para fazer algumas disciplinas, mas no dia mesmo do congresso, do simpósio, que eram 2 dias, eu precisava estar com ela. E aí eu fui com ela mesmo.
e fiquei lá em pé, assistindo as palestras com ela em pé perto da porta para não atrapalhar ninguém. E vivi, fiquei muito feliz, foi ótimo, foi maravilhoso curtir isso com a minha filha. Então, se eu posso dizer alguma coisa de vida social, eu vou com a minha filha e eu sou muito mais feliz hoje com ela e com o que eu posso fazer com ela. Bom, e agora na quarentena, Verônica, como é que é pra lidar com a situação? Porque agora a criança tá em casa, não tem mais a escolinha, creche, enfim, para ser o apoio. E você, como é da área da saúde, os plantões continuam e também dando aula e tudo, mais o doutorado, aí tem todos os afazeres de casa, como organizar isso, o que é importante, o que é crucial e o que você acha que é o ponto-chave para o sucesso do equilíbrio para não enlouquecer nessa fase aí? Vamos lá, como não enlouquecer com a quarentena e com tantas coisas para fazer? Isso porque eu ainda inventei mais um trabalho. 2 semanas antes de começarmos a quarentena, eu comecei a dar aulas na Universidade de Santa Úrsula. E então eu passei a quarentena trabalhando. E trabalhando muito, porque eu trabalhei no hospital, os meus plantões. E eu trabalhei muito em casa, montando aula, montando material para os alunos. Foi algo que me sugou muito, me sugou muito. Essa palavra enlouquecer é uma palavra que chegou próximo, assim, no meu pensamento. Mas não, eu pedi muito a Deus para me dar força, muito a Deus para me dar discernimento, e Ele me deu, Ele me inspirou, Ele me fez conseguir dar conta de algo que eu acredito até que se não fosse estarmos em quarentena e meu marido estar em casa, ter o apoio dele, eu não teria conseguido. Eu não sei como seria se nós estivéssemos num período normal para eu dar conta disso tudo que eu dei conta durante a quarentena. Eu não sei. Mas algo que é muito importante a ser falado com relação à maternidade é a questão da rede de apoio. É muito importante que a mãe ela receba o apoio. Pode ser o apoio de uma única pessoa, só o marido, por exemplo. Mas tem que ter apoio para fazer os trabalhos de casa, para auxiliar com a criança, porque senão não dá, a gente não consegue. Eu, por exemplo, contei com o apoio da minha sogra quando a Helena nasceu, que nós ficamos lá 2 meses, e ela abençoou muito a nossa vida. E a minha vida eu ficava muito voltada apenas para Helena, enquanto a minha sogra fazia as outras coisas da casa, do almoço, enfim. Então, foi muito importante. E a Guia, por exemplo, agora durante a quarentena, contar com o apoio do meu marido, para que ele ficasse com a Helena, para que ele desse o almoço da Helena. Eu que faço o almoço dela, a nossa alimentação, mas ele ofertar o almoço para ela, enquanto eu ficava no quarto, trabalhando e montando aula e gastando todo aquele tempo. Sendo assim, o que é fundamental é ter apoio. Sem apoio, a gente não consegue fazer as coisas. Por exemplo, o doutorado nesse momento de quarentena, ele está um pouco com uma demanda muito menor. Nós não estamos indo ao laboratório. Então isso para mim me facilitou. Mas, por exemplo, houveram semanas em que eu precisei organizar minha rotina de uma outra forma. Quando meu marido retornou ao trabalho esse mês de junho, e eu comecei a fazer as coisas de madrugada, porque durante o dia eu fico com a Helena. A minha sogra só voltou a ficar com ela agora da metade do mês de junho para o final. Então, no princípio do mês de junho, eu troquei meus plantões para o final de semana, porque meu marido podia ficar com a Helena. E eu comecei a trabalhar durante a madrugada, porque durante o dia eu tô com ela, eu não consigo montar aula, eu não consigo corrigir prova, eu não consigo fazer as coisas do doutorado. E aí eu tive que escrever um artigo, tive que fazer uma live, preparar as coisas da live, e eu estava muito cansada mesmo. Um dia assim que eu precisava virar a madrugada, eu estava dando aula até as 10 horas da noite, trabalhando até as 11 da noite no computador, e eu precisava virar a madrugada para montar o trabalho que eu tinha que fazer da live,
E eu tava muito cansada. O que eu fiz? Deitei com a Helena, saí daqui do quarto às 11 horas da noite. Falei, não vou nem jantar, vou deitar. Deitei com a Helena no quarto, fechei meu olho e fiquei rezando. Falei, Deus, que eu possa encontrar força. Eu sei que a Helena não vai dormir agora, porque ela não estava com sono. Mesmo sendo 11 horas da noite, ela tinha dormido num horário diferente naquele dia. Ela não estava com sono. Então a Helena ficou pulando em cima de mim até 1 hora da manhã. De 11 a 1, eu fiquei de olho fechado, orando, pedindo a Deus que todo aquele risinho dela, que todos aqueles pulos que ela estava dando em cima de mim, me dessem força para eu levantar melhor, para a madrugada ser produtiva. E olha, Deus ouviu minhas orações como Ele sempre ouve. E eu levantei, ela só foi dormir às 2 horas da manhã. Eu levantei depois das 2 horas da manhã, sem dor de cabeça, conseguindo pensar normalmente, muito bem, consegui trabalhar. Ela ainda acordou de madrugada algumas vezes para mamar e eu deitava com ela e depois voltava para trabalhar. Terminei mais ou menos às 9 horas da manhã o meu trabalho. E é assim, aprender que mãe descansa sem dormir, botar nas mãos de Deus e vai, porque Deus te dá força, você consegue. Acho que essa é a palavra aí de ordem para não enlouquecer e para conseguir organizar as coisas. E tá tudo bem se você não conseguiu fazer alguma coisa. Amanhã você tenta fazer aquilo novamente. Bom, e agora, encerrando o nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão passando pelo processo de fissura, estão lá no início da amamentação, estão no puerpério, estão sofrendo, sentindo dor, chorando de dor, igual você falou que viveu esse momento, né? Qual o conselho que você dá, qual o recado final, qual a sua mensagem final? Também para as outras mulheres que estão quase enlouquecendo na quarentena. Uma mensagem para as mamães com as fissuras é: minha querida, vai passar, vai passar. É uma fase muito difícil, mas vai passar. Vai chegar o que a gente chama lua de leite, ó. A minha filha me chamando, querendo mamãe, querendo o peitinho dela. Vai passar, vai chegar uma lua de leite maravilhosa que vocês vão ficar morrendo de amores, você e seu filho e sua filha. Vai ser lindo e maravilhoso, tá? Acredita, segue as dicas, deixa o leitinho para cicatrizar. Se for necessário, dá descanso para sua mama, mas ordenhe o leite para dar pro bebê e saiba que vai passar. E para as mamães que estão enlouquecendo aí com a quarentena, vai passar, vai passar. Vai com fé, ore, coloque nas mãos de Deus, faça uma coisa de cada vez. Lembre que tudo que a gente passa são fases e que nada dura para sempre e que toda essa fase difícil vai passar. E nós não temos que dar conta de tudo, não. Nós somos humanas, nós erramos, nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos muitas vezes a pior mãe do mundo. E tá tudo bem nos sentir assim, mas porque isso não é verdade. Nós fazemos aquilo que nós podemos dar, nós damos aquilo que nós podemos dar. E com certeza a gente sempre tenta dar o melhor para os nossos filhos. Então acredita, respira, olhe para o seu filho com muito amor, aproveite cada momento com seu filho, cada coisinha que ele fizer. Aproveite porque os filhos crescem. E nós, no momento que nós temos os filhos pequenos, são os momentos que nós somos mais amadas, né? Que é nosso amor, assim, é um retorno muito grande. É importante que a gente leve isso conosco, tudo bem? Então, fiquem com Deus, um beijo para todas, muito obrigada, Luciana, pela oportunidade, e estamos aqui, no que precisar, nós podemos conversar e aí montar um bate-papo de mãe. Fiquem com Deus. Bom, Verônica, muito obrigada, foi um prazer você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência na maternidade conosco e com certeza vai ser muito útil para um monte de mulheres aí que estão sofrendo com as fissuras, tá? E espero que você que está assistindo tenha gostado, tenha curtido bastante esse vídeo e se foi útil para você, pode ser útil para mais alguém, então compartilha. Nos vemos no próximo. Beijo, tchau!